Muito bem, Zuzu. Opa. E agora, vamos pra onde, meu anjo? Você quer chamar um dos maiores comentaristas da casa? Claro, por que não? Tudo de segurança pública. Claro. Em geral? Por favor, então, uma salva de palmas para ele. Roberto Mota. Motinha. Ô, Mota. Fala, Mota, assistiu o Oscar ou não? Não, não assisti não, Emílio, mas eu escutei as notícias, acompanhei as novidades, vi o trailer daquele filme Tudo ao Mesmo Tempo Agora, né? Achei muito interessante. Mas é um filme complicado. É um filme muito diferente, né? Um filme muito ousado. Então muita gente que vai assistir odeia esse filme. Porque ele é longo, ele é longo, ele é difícil. Sim. Quando você pega o filme, quando você começa a entender o filme, ele é legal. Mas aí você já dormiu. Muita gente dorme antes de entender o filme. Mas o Oscar é muita... na verdade, é muita... Lacração. Muita política, né? Tem muita política no Oscar, né? Você vê... Muito. Eu aproveitei essa conversa toda do Oscar e fui ver um filme que eu não tinha visto ainda, que era o Top Gun Maverick. Sim. Eu sou da geração que assistiu o primeiro Top Gun no cinema, né? E era um filme, assim, na época, foi um filme que mexeu com todo mundo. E aí eu fui ver o Top Gun Maverick, para comparar com o original. Será que a gente consegue fazer um link do Oscar com o nosso querido Mota? Porque estão falando que deu baixa audiência, o papo é lacração, parece que era o Jimmy Kimmel que estava apresentando, né, o Oscar. Era um anfitrião. E ele também fez as críticas, falando que não tem nenhuma diretora mulher, né? Falou lá do Will Smith, mas tem o Oscar, sempre quer colocar um discurso, passar uma mensagem. O que você acha? Você acha que esse é o ponto para o Oscar estar mais caído, meu querido Mota? Olha, Zuckerman, isso é uma coisa antiga do Oscar, né? Eu me lembro aqui que há muitas décadas atrás, o Marlon Brando, quando recebeu o Oscar pelo Poderoso Chefão, ele não foi receber e mandou uma atriz vestida de índio. Vocês lembram dessa história? Sim, ele mandou uma índia. Lembro. Ela foi vestida de índia para protestar contra o estereótipo dos indígenas americanos nos filmes de Hollywood. E aí parece ter uma história engraçada que na mesma cerimônia, um pouquinho depois, o Clint Eastwood, quando foi anunciar lá um prêmio, ele disse que também queria fazer um protesto contra os cowboys que tinham morrido nos filmes de Bang Bang dos filmes do diretor John Ford, né? Então isso é uma coisa antiga, essa vontade de lacração. Agora, isso está saindo de qualquer controle, né? Algumas pessoas, os ativistas radicais do politicamente correto, estão pirando completamente e passaram a fazer um desserviço. Eles dizem que fazem isso para proteger minorias, né? Para preservar os direitos de alguns grupos. Na verdade, eles passaram a atuar de forma contrária aos interesses, né? Desses grupos, dessas minorias. Tamanha é a forçação de barra que a gente está vendo todo dia aí, né? Porque diz que hoje em dia, por exemplo, você faz um roteiro de um filme. Aí você vai entregar para Netflix, por exemplo. Perfeito. Você fez lá Daniel Zuckerman, bolou um filme e não sei o quê. Aí você chega para Netflix e fala, eu tenho aqui um roteiro legal. Aí o cara da Netflix, ou da qualquer dessas grandes players de coisa, ele fala, olha, aqui cabe um casal homossexual, ele aqui encaixa. cabe um negro. Ele encaixa o no pedágio roteiro, que tem que pagar. Tem que pagar um pedágio lá. Isso mesmo. Para dar um encaixe. Tanto é que quando às vezes você está assistindo um filme, você fala, isso aí por quê? Não precisa. Não. É engraçado isso aí. Comece a reparar nos filmes, assim, essa forçação que tem, mas parece que vem dos grandes caras. Evidentemente, o cara da produtora, se alguém vem com uma coisa, fala, beleza, eu vou encaixar, que eu preciso ganhar o meu cachezinho. É isso, exatamente. Esse que é o esquema. Dizem que esse é o esquema nos grandes players de streaming, até no de quadrinho séries. tem isso já, Emílio. No quadrinho também? Mas o assunto é esse. A Sônia Guajajara, Guajajara, queridíssima, ganhou uma premiação lá do Leonardo DiCaprio, né? Sim. Lá nos Estados Unidos, e estavam questionando até a estatueta do ouro, né? Essa história que tem que vir do Eles ouro. fizeram uma de madeira, mas eu não Isso. vi essa de madeira. Teve do Yanomamis. Mas teve essa entrega no Oscar? Eu não vi. Foi uma alternativa. Ou foi só... Não assisto essas coisas. Não, falou que foi uma... no show não teve. Não. Foi no backstage. Nos bastidores. Fizeram um esqueminha ali. Porque o ouro não pode também na estatueta. Aí, ó, esse belíssimo índio. Olha lá, ó.
É o prêmio dos Yanomamis para o... Eu achei que ia entregar isso aí no lugar do Oscar. Acho que a turma não aceitou. A turma não... Peraí, então boa intenção. O pessoal da academia falou, não, peraí, tá passando um pouquinho demais. Agradeço. Por enquanto, lacração tem limite. Ah, espera aí que o show é... Ô, Mota, por falar em lacração, você sabe que essa geração nova, é de plantar polêmica para colher likes. Nós tivemos aí o nosso querido Nicolas, perfeito, que fez lá a peruca, que foi lá com a peruca. Eu não gostei pelo decoro parlamentar. Eu acho que quando o cara tá lá, ele tem que ter, aquele esquema. Eu entendi o que ele falou. Apesar de concordar com o que ele falou. Eu entendi o que ele falou. Eu entendi mais ou menos o que ele... O ponto. A mensagem. Isso, a mensagem que ele quis levar aquilo lá. Acho que faz muito sentido o que ele falou. Sim. Que sobre as mulheres, sobre o Dia das Mulheres e tal. Mas o que acontece? É o que acontecia entre Jair e o nosso querido Jean Willis. Porque ele dá voz pra Batatinha. A Batata, você sabe que conhece a Batata, né? A Batatinha. Não. Como você não conhece a Batata? O Charmander. Porra, que é isso? Batatinha, Cabelinho. limpinha. Muito limpinha a Batata. Ele agora pegou pilha com a Batata e ficam os dois, porque a Batata agora, ela virou... Batata. A Batatinha, a Batatinha. A Batatinha virou a lacradora oficial do Brasil. Sim, é o selo vermelho. Ela é a pessoa que vai fazer muito linchamento aí. Raio cancelador. Isso aí. Então o que acontece? Ele fica nutrindo a Batata e a Batata nutre ele. Ou seja, é a mesma coisa que acontecia. E eu acho isso ruim, cara. Você não acha? Emílio, eu acho que tem alguns aspectos dessa questão aí, né? Primeiro tem o tema, né? Que é um tema, eu diria, não é o tema mais importante no Brasil de hoje, né? Talvez não seja o tema mais importante no mundo, mas é inevitavelmente um tema que está afetando as nossas vidas. Então, de uma forma ou de outra, é preciso abordar esse tema. Aí vem a questão da forma, né? Qual foi a forma que o Nicolas escolheu para colocar isso em jogo? Eu não teria feito assim, mas eu sou eu, né? Você tem o seu jeito de colocar. Se você fosse convidado para tratar desse tema, você talvez tivesse abordado de uma forma diferente. Agora, quando a gente olha o cenário político, Emílio, você fez um resumo perfeito da história, né? O outro lado, né, o outro lado do debate usa um tipo de abordagem que é bem parecida com a que o Nicolas usou, né? É uma de provocar controvérsia, de provocar um certo choque, uma surpresa, tirar as pessoas da zona de conforto. A deputada que você está se referindo aí, né, ela tem um arsenal de táticas que é copiado da esquerda americana. Inclusive, tem uma deputada americana, cujas iniciais são AOC, né? Alexandra Ocasio-Cortez, se eu não me engano. Olha, é o modelo da Batata. Se você olhar, é o mesmo modelo, né? De uma pessoa de classe média, bonitinha, cheirosinha, né? Com posturas totalmente radicais, revolucionárias, lacradoras, e que, Emílio, conquista pela forma o coração de muita gente. Muita gente que acha que, não, porque ela está falando nessas coisas, está fazendo uma defesa das minorias, e que, na verdade, não é nada disso, né? Então, eu acho que você tem razão. O Nicolas escolheu se contrapor a essa turma do outro lado, e eu acho que quando você pensa em política, isso é uma estratégia válida, né? Nem todo mundo precisa falar as coisas da mesma forma. O Nicolas, isso a gente nunca pode esquecer, né? Ele foi o terceiro deputado mais votado da história, né? Acho que o primeiro foi Eduardo Bolsonaro, o segundo Enéas, o terceiro foi ele. Ele teve 1,5 milhão de votos. Emílio, eu já me candidatei uma vez a deputado federal, eu tive 17.800 votos. Sim. Eu sei o trabalho que dá conseguir um voto. Então, o Nicolas se comunica muito bem com essa nova geração, e se você
examinar as coisas que ele disse, né, ele tem um ponto ali. O ponto dele, ele tem um argumento que precisa ser discutido. Qual foi a reação do outro lado? Impeachment nele, caça, né, tira ele daqui, prende, acaba com ele. E aí o Nicolas, através do gesto dele, conseguiu imediatamente a comprovação daquilo que ele estava dizendo lá, né? Na verdade, o ponto principal dele foi o tal do lugar de fala. Sim. E você só pode discutir alguns assuntos se você se encaixar em determinadas características. Mas aí que tá o negócio, porque como você não pega no contexto, é tirado do contexto isso aí. Tanto é que eu queria trazer ele aqui para ele explicar isso, porque essa história ela é maior. Porque as mulheres não queriam deixar ele falar, porque ele não tinha lugar de fala, e ele fez esse negócio e tal, não sei o quê. Mas o que acontece? Quando ele faz isso e é colocado dessa maneira, ela fala: você é transfóbico. O que você fez foi ser transfóbico. E ninguém quer ser transfóbico. Ninguém quer ser linchado por ser transfóbico. Ninguém quer ser cancelado por isso. E não foi isso que ele fez. Perfeito. Só que ela, neste momento, a Batata, ela aponta o dedo e fala: transfóbico. E ela é muito batatinha. Batatinha do McDonald's. Você fala: porra, eu acho que deixa em dúvida se ele é transfóbico ou não. É isso que eu tô falando, entendeu? Exato. Mais um fica nutrindo o outro. Exatamente, não pode. E agora eu te pergunto, vai resolver a transfobia? Vai resolver o problema do cara que não tem emprego? Não vai. Vai resolver o cara que... Só conseguiram não vai resolver nada. Claro. Os dois exatamente. Mas a intenção talvez seja essa. Planta polêmica, colhe likes e acabou. E o problema mesmo não se resolve. Não se resolve. Esse que é o problema. O assunto. E era isso mas é isso que eu falei. Eu acho que a gente tem que separar duas coisas aí, né? O tema que ele levantou ali, que é um tema relevante, isso que você falou, Emílio, é importantíssimo. Isso não acontece só no Brasil. Tem um livro muito bom do Ben Shapiro, que é um escritor americano, jornalista, lançado há pouco tempo, chamado Momento Autoritário, em que ele descreve essa mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos. Ele diz, olha, as pessoas que têm voz pública, elas vivem apavoradas com medo de alguém desencavar uma coisa que você falou há 20 anos atrás, né, para usar aquilo contra você e chamar você de todo tipo de coisa, com uma grande importante diferença, meus amigos. Tá? Aqui no Brasil, várias dessas opiniões são criminalizadas em lei. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos você pode ser cancelado. Está acontecendo agora com aquele cartunista Scott Adams, que é o criador do Dilbert, um personagem que fala sobre vida em escritório. Sim. Ele está sendo cancelado, nem sei exatamente o que foi que aconteceu, mas ele está sendo cancelado, o Elon Musk está defendendo ele. Então isso acontece nos Estados Unidos e acontece no Brasil, com uma grande diferença. Aqui no Brasil, né, isso que a gente está vendo no caso do Nicolas, as pessoas entram com um processo contra você, você está arriscado a ser condenado por um crime e sofrer consequências gravíssimas. Ô Mota, só para não sair desse tema, você não acha que isso aí dá uma enfraquecida? Por quê? Porque, como o Emílio explicou muito bem, essa narrativa que cria de uma pessoa totalmente bonitinha falando que o cara é transfóbico, você não acha que isso daí enfraquece um pouco o argumento dele? Porque o que a gente vê são só isso, exatamente o que o Emílio falou, são a busca do like, isso repercute, mas nada se resolve. Enquanto o que ele falou era uma coisa que a gente sabe que tem força, que acontece. É de verdade, né? É uma coisa de verdade. E o que a gente vê é isso, a busca mais do like, né? Porque veio aqui o senador Cleitinho, que é um cara que também foi o segundo senador mais votado do Brasil, e ele não faz esse tipo de show, né? A gente pode colocar assim, é o show em busca do like, talvez. Você não acha que isso enfraquece, tendo em vista que a esquerda tem esse monte de narrativa bonitinha que busca mostrar, olha como a gente é virtuoso e acaba invertendo o papel, ao invés de mostrar o que de fato é? Você não acha que isso aí é meio que uma casca de banana que a turma cai e quem fica de ruim é a turma da direita, não? Morgado, eu não tenho a resposta precisa para essa sua pergunta, não. Eu não sei se isso enfraquece o argumento que o Nicolas colocou. O que eu sei
é que a busca do like, né, da visualização, hoje em dia faz parte da prática política de muitos deputados, muitos senadores, muitos políticos, né? Sim. É importante estar na mídia. Nada é tão importante para você conseguir se eleger numa democracia com voto universal como a nossa, quanto a celebridade. Eu conheço, vocês devem conhecer, né? Pessoas sensacionais, preparadas, cultas, bons administradores que nunca vão chegar a cargo público nenhum, porque nunca vão ter nenhum voto, né? Nessa última eleição a gente viu pessoas fenomenais se candidatando, tendo 200 votos, 1.000 votos. Então essa dimensão da comunicação, do like, da visualização é importante. Agora eu concordo com você. Além disso, você tem que oferecer substância para o argumento. E isso me lembra uma coisa que o Hélio Beltrão me disse uma vez, que numa batalha política, né, num ambiente político como a gente está, nem todo mundo é artilheiro. Né? Tem uns que são artilheiros que chutam para gol, tem outros que ficam lá atrás na defesa, né? Então tem os que pensam... Tem os que ficam no VAR. Isso aí. Então tem papel para todo mundo. Eu acho que para a gente medir a efetividade do que o Nicolas fez, basta ver a reação que ele causou. Tá? A gente está num momento maluco, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Mas eu acho que no Brasil é pior ainda, porque as pessoas conseguem defender ao mesmo tempo um banheiro onde o homem possa entrar cheio de mulher lá dentro, e aqui no Rio de Janeiro você tem um vagão só para mulheres, onde se você homem entrar sem querer nesse vagão, você vai ser linchado. Então, abriu-se mão de qualquer tipo de coerência do pensamento para simplesmente buscar a utilização dessas pautas como um instrumento de destruição política. Então, vamos caçar o Nicolas, vamos expulsar, quem sabe até prender o Nicolas, né? Essas pessoas do outro lado, elas não estão em busca de convencimento, elas não querem apresentar os argumentos, elas querem destruir a oposição. E tem outra coisa, Mota. Se você for pensar bem, uma das coisas que a população mais acha lindo é o linchamento. Sempre o povo gostou muito do linchamento, porque isso tudo é hipocrisia, o amor, o amor bonitinho e tal. Quando aponta o dedo para alguém e fala, opa, esse aí, mas vem uma turma linda. Aí que o gado aparece. Sim, exato, é o verdadeiro gado. Mota, eu queria... Tem uma coisa que me incomoda muito, que é a falta de técnicos em cargos públicos. Então, teve 4, agora já são 5 ministros do Lula que colocaram cônjuges para trabalhar no TCU. TCU que cuida justamente das contas, né? Aprovam as contas públicas. E uma reportagem do Globo, 30% nos tribunais de contas são parentes de políticos, como aconteceu no caso do Lula. E também, para falar dos dois lados, tem o Renan Bolsonaro Filho, que é o filho 04, que foi indicado para um gabinete. Ele é um influenciador digital, salvo engano, tem 24 ou 25 anos, ele é estudante de Direito e ele vai ter um salário de R$ 9.500 para trabalhar com o senador Jorge Seife, que é de Santa Catarina. Você acha que a gente deveria permitir essas indicações políticas, assim? Porque parece que o sobrenome faz mais valor do que a tecnicidade, assim. Você acha que a gente consegue ter alguma reforma política no Brasil? Sabe, isso é uma característica da democracia, né? Das democracias ocidentais. Comparando, por exemplo, com os Estados Unidos, lá também existe isso, né? Lá você tem possibilidade de indicar pessoas que estejam aliadas com você ideologicamente ou simplesmente tenham relações de amizade para cargos públicos, né? Isso é uma certa liberdade que a democracia dá para aquelas pessoas que foram eleitas, né? Eu acho que tanto o caso de
indicação de assessores para parlamentares, quanto a colocação de pessoas em cargos ligados ao executivo, acontece a mesma coisa nos Estados Unidos. A diferença é a quantidade de cargos comissionados que existe nos Estados Unidos, e a outra grande diferença que eu já disse é que é a impunidade, né? Que lá é muito menor do que aqui. Aqui acontece de tudo e fica por isso mesmo cada vez mais. Agora, eu acho interessante esse ponto que você levantou do TCU, né? Porque, especialmente num órgão dedicado a examinar as contas de governo. Então, eu acho que numa entidade como essa, você deveria ter o máximo cuidado para evitar indicações que fossem puramente políticas. E acaba que esse órgão, para muita gente, vira sinônimo de local de aposentadoria dos políticos, né? Quando o político está cansado, não quer mais concorrer às eleições, deixa eu ficar lá no Tribunal de Contas. Então, eu acho que é inevitável, é uma coisa inevitável da democracia. Agora, eu acredito muito no bom senso do senador Jorge Seif. Acho que foi uma grande conquista para o país ter uma pessoa com o preparo dele como senador. E quando você monta o seu gabinete, e aí eu não estou fazendo nenhuma defesa da pessoa em particular, né? Mas eu conheço muitos deputados, e quando você monta um gabinete, você procura ter uma diversidade de habilidades, né? De faixa etária, para que você consiga se comunicar com o público, né? Então, é normal você ter num gabinete parlamentar uma diversidade muito grande de pessoas. Não existe, até onde eu sei, um gabinete parlamentar que seja, com raríssimas exceções, né? O primeiro que fez isso foi o Bolsonaro, né? No primeiro Bolsonaro lá atrás foi colocar cara técnico em todos os... No Ministério. No Ministério, isso. O gabinete dele era só técnico. Guedes, você vê, deu totalmente errado. Não funciona. Então é melhor você trazer os amigos. Por exemplo, se eu fosse ser o presidente, meu gabinete já está decidido aqui. Segurança, o Mota. Economia, Samidana. Colocaria na cultura o nosso querido Rogério Morgado. E na saúde, o nosso querido Alba. Eu posso entrar no turismo. Eu conheço um pouco. No turismo. Eu conheço um pouquinho. Claro, tem que ser os amigos. Você vê que o Bolsonaro só botou cara top de técnico, aí o que deu? Não dá certo, bicho. Alba na não dá certo. É bom. Tem que meter a companheirada. A companheirada tá lá, se acotovelando para arrumar um cargo. Emílio, só complementando aqui, eu acabei de receber aqui uma mensagem do senador, só esclarecendo, né? Que, segundo ele está me dizendo aqui, não foi indicação política, foi ele que convidou, e que o Renan trabalha com editoração eletrônica no gabinete dele, ajudando a alimentar as redes dele com as informações sobre as atividades parlamentares. É isso aí. Ô, Mota, eu queria... Já você quer fazer? Não, pode fazer uma. Uma rápida, né? É a questão do técnico versus o ideológico. Porque, por exemplo, o Nicolas pegou essa pauta ideológica e tem os caras mais técnicos, que é, por exemplo, o Zema e o Tarcísio, que eles não entram nesse vespeiro ideológico. Só que essa questão da ideologia, muitas pessoas acabam não vendo, mas ela tá aí na publicidade, tá nas redes sociais, tá no Oscar, tá na série, tá na Netflix, tá em tudo. Você acredita que é uma vantagem não entrar nesse vespeiro ideológico ou uma desvantagem por você não mostrar pro público o perigo dessa questão? Olha, eu tenho uma frase que eu publico de vez em quando nas redes e dá sempre muita discussão, que eu digo o seguinte: o empresário que acha que esse negócio de ideologia é besteira, agora vai ter a sua empresa fiscalizada, taxada e regulamentada por pessoas que acham que esse negócio de lucro é crime. A ideologia está em todo lugar. Mesmo que você pessoalmente, né? Outra coisa que eu digo, não interessa se você não acredita nesse negócio de direita e esquerda, porque as pessoas que vão mandar em você acreditam. Então, eu vou só mudar um pouquinho o que você colocou. Eu tenho visto, né? Eu acho que tanto o Tarcísio quanto o Zema têm posições ideológicas muito claras. Eles não são lacradores, né? Eles não entram no território da lacração. Mas eu acho que foi esse final de semana que o Zema
publicou um vídeo em que ele dizia que lá em Minas se levava a sério a proteção da propriedade rural, né? Que era por isso que lá não estava acontecendo nenhuma invasão. E em várias afirmações do Tarcísio, você percebe claramente onde ele se situa no campo ideológico, né? Eles só não ficam colocando isso como a peça principal da atuação política deles, né? Muito bem. É verdade. Eu gostaria de agora aproveitar que o nosso querido Mota tá aí. Ô Mota, você sabe que os caras fizeram o consórcio, né? Nós ficamos sozinhos. Olha a carinha dele. Ficamos sozinhos. Nós ficamos sozinhos aí, no porão. O consórcio era uma coisa que, porra, juntou a... Você tá no subsolo agora. Os brancalhone lá, defendendo ideia, defendendo outro lado, brigando, trazendo ideia e tal, não sei o quê. Mas o consórcio, agora o consórcio pegou a bandeira. E eu gostaria de mostrar agora para vocês mais uma pérola do consórcio que está aí, ó. Amiga do Sami. Amiga do Sami. Baita amiga do Sami. É só jogar na internet. O cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. O que você entende por isso, meu querido Mota, com esta manchete? Eu entendo, Emílio, que nós estamos no fim de um ciclo, tá? E que uma das grandes realizações da Jovem Pan foi ter entendido isso, né? Ter feito essa combinação de mídia tradicional com as redes sociais, ter aberto espaço para pessoas que nunca tiveram espaço na mídia, né? Ter conseguido, por exemplo, fazer essa combinação maravilhosa aqui de humor com coisa séria. E eu tenho um sentimento, Emílio, de que nós, né, os que ainda se aventuram a falar de forma clara, ousam, né? Eu acho que a gente pode dizer isso, né? A gente ousa, a gente corre o risco de dar nome aos bois, de explicar como é que as coisas são. Eu acho que uma manchete como essa mostra o tamanho do papel que a gente está cumprindo no Brasil hoje, né? Como é importante registrar o que está acontecendo para que as pessoas no futuro não tentem recriar o passado do Brasil baseado numa matéria como essa aí. Muito bem. Mota, obrigado pelo papo. Boa. Diretamente do Rio de Janeiro. Tá aí, ó. O Mota está aí. Tem os livros do Mota que são muito bons. Da esquerda caviar. Exatamente. @Roberto Mota Oficial. Esse aí é o Instagram do Mota. Tá aí, ó. Roberto Mota Oficial. Mota com 2 T's. Para você que está no rádio do carro. Para você que está ouvindo pelo rádio, o Mota dele tem 2 T's e oficial. Mota, obrigado aí, hein? Obrigado aí pelo papo. Valeu, Emílio. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, Mota.